Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa corrente de orações que nós fazemos, para que nós possamos unir as nossas energias, as nossas vibrações, no tratamento de todos nós e de todos aqueles que nós amamos e que estejam necessitados dessas vibrações. É muito bom começar a segunda-feira, a semana, finalizar a segunda-feira, começando a semana, tendo essa oportunidade, esse espaço para a gente realmente entrar em contato com o nosso anjo da guarda, com as equipes aqui presentes espirituais e realizar os tratamentos necessários para todos nós, para que possamos, assim, auxiliar na construção de um mundo melhor. Bem-vindos a todos vocês. Nós vamos aqui dar uma olhada no chat para ver quem já chegou por aqui, né? Carlos Eduardo, boa noite. Dona Ivani, boa noite. Dona Josefina, Alessandra, Dona Vera, David, Daniel, Suzana, Dona Vanúzia, Norma, Valéria, Tarcísio, Solange, seu Antônio, Estela. Que gracinha vocês aqui ajudando nessa corrente de orações. Muito obrigada. Sejam todos, assim, agraciados pelo nosso Pai por essa disponibilidade de ajudar a todos nós, né? Didi, boa noite. Maria das Graças, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muita gratidão pela presença de vocês, que só com vocês aqui que é possível levar esse projeto adiante. Hoje nós vamos ler um capítulo deste livro, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Meditações Diárias, pela editora ID. O capítulo que nós vamos estudar hoje se chama Aprendamos a Dividir. Aprendamos a dividir a própria felicidade, para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O sol divide com a terra os seus raios de amor, e a terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas, auxiliando a vegetação que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhe garantem abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões de todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria. E toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa própria felicidade amanhã. Que lição bonita essa de Emmanuel, né? Uma lição linda para a gente refletir hoje, né? A primeira frase eu achei maravilhosa. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. E aí Emmanuel vem dar alguns exemplos da nossa natureza, né? Da natureza que nos é presenteada por fazermos parte, por sermos habitantes deste planeta escola maravilhoso. E aí Emmanuel lembra do sol que divide com toda a terra os seus raios de amor e divide a energia de todos os que habitam este local. A fonte que divide as águas com a vegetação, com os animais e com os humanos que habitam o local. A árvore que divide os frutos com os homens, né? Com os animais, e os homens devolvem, dividindo também com ela,
a perpetuação da espécie. A gente planta mudas, a gente divide aquela alegria com os outros, não é mesmo? As flores dividindo o néctar com as abelhas e as abelhas garantindo uma fecundação abençoada. Então é muito bonito esse exemplo de Emmanuel quando ele nos fala da importância de dividirmos. E todos os exemplos que ele coloca aqui são exemplos positivos. São boas ações, bons pensamentos, boas vibrações para a gente dividir, não é mesmo? Então, quando a gente fala aprendamos a dividir, primeira coisa que vem na nossa cabeça é dividir a comida, dividir o pão, doar roupas, né? É a primeira forma de caridade, talvez porque seja mais fácil, que vem na nossa cabeça. Mas essa lição é um pouco mais profunda. Ela nos lembra da importância de dividir energia, como o exemplo do sol, porque a energia do sol nos renova as energias, né? É fonte até de vitamina, né? E aí ele fala de dividir o fruto, mas dividir de uma espécie de repassar para os outros, né? Aquela muda da fecundação. Então, quando eu estava vendo essa lição, eu lembrei de uma coisa tão, assim, importante. A gente conhece tantas pessoas que têm o hábito de dividir as coisas, né? E que dividem conhecimento. A gente lembra dos professores, tem uns professores tão bacanas que dividem o conhecimento, dividem o material para que a gente possa estudar, divide o espaço do trabalho, né? E não se sente ameaçado por dividir. E a gente percebe outras pessoas que seguram consigo mesmo aquilo que elas adquirem como sendo uma forma de tesouro. Então, nós temos também professores que não dividem, porque eles têm medo dos alunos aprenderem, talvez superarem, né? Então, tem pessoas que dão só até a metade do caminho, depois você vai ter que ficar ali procurando o restante, não é? Todo mundo deve conhecer alguém assim. Mas é tão interessante porque, assim, quando a gente aprende a dividir, a gente aprende a sair do nosso ciclo de egocentrismo, de egoísmo. Porque o egoísta é aquele que não consegue dividir as coisas boas, principalmente. Porque ele quer tudo para si e guarda tudo para si. A pessoa que ela é amorosa, ela divide, né? E tem um limite, assim, só para a gente entender direitinho, como que Emmanuel coloca essa lição de uma forma maravilhosa, porque nós temos que aprender a dividir, mas é dividir com o equilíbrio de quem está dividindo. Porque eu não vou jogar para o outro, não, eu vou dividir. Entendem que é diferente? É uma situação que requer uma delicadeza. Quando eu vou dividir algo com alguém, eu preciso de olhar para aquilo que eu vou dividir e ter uma consciência do todo, para depois eu poder dividir com o outro. Então, se eu tenho, por exemplo, digamos, eu pedi uma pizza para minha família, e eu olho, a pizza vem 8 pedaços. Então, se nós somos 5 pessoas, não vai dar 2 pedaços para cada um, então eu vou ter que pedir 2 pizzas para poder dar 2 pedaços para cada um ou mais, correto? Se eu sou apenas 2 pessoas, eu peço uma pizza, vai dar e com certeza ainda vai sobrar, né? Então, depende, né? Porque tem gente que come quase uma pizza inteira. Então, quando eu tenho a noção do todo, fica mais fácil a divisão. Se eu, de repente, fiz uma plantação de rosas, e tem muitas rosas e eu quero dividir com algumas amigas, o que eu preciso de fazer? Contar o número de rosas, separar por cores ou por tamanho, e daí eu escolher para quem que eu vou dar aquelas rosas. Então eu tive que ter uma noção do todo para que eu pudesse dividir. E eu preciso de saber se quem vai receber é uma pessoa que vai aproveitar aquela divisão.
e se eu vou deixar aquela pessoa confortável, feliz. Um exemplo. Às vezes, eu tenho as rosas mais maravilhosas e vou dar para alguém e essa pessoa não gosta. Eu tive uma amiga que ela detestava flores. Ela não gostava. Então, várias vezes, quando estava começando o namoro, que ela não tinha assim, ainda comentado isso, o namorado dava aquele ramalhete maravilhoso, ela me dava. Ela não suportava o cheiro das rosas. Depois, um dia, conversando, a gente descobriu que é porque quando os avós dela faleceram, ela era muito pequenininha. E aí, a pessoa, sem saber, falou assim, olha, seu avô morreu, colocou a criancinha de 4 para 5 anos sentada no colo da pessoa morta lá no caixão, e ela ficou apavorada com aquela sensação daquele avô lá, e aquele cheiro das flores todas, ela ficou com essa memória afetiva negativa, né? Depois, muito tempo que ela foi descobrir que isso precisava de ser trabalhado. Então, a gente, quando tem consciência de quem a gente é, do que a gente sente, de quais os processos internos que estão dentro de nós, fica mais fácil a gente expor, né, aquilo que é objeto da minha divisão e fica mais fácil a gente aceitar ou não aquilo que está nos sendo presenteado. Entendem como que é importante aqui, que eu quero dizer para vocês, o processo de autoconhecimento, do conhecimento do outro e do conhecimento daquele material que eu vou dividir, seja um material da matéria, físico, ou um material de sentimentos. Então, eu preciso de ter o mínimo de amorosidade para eu saber que às vezes tem coisas que eu não divido com determinadas pessoas. Porque as pessoas podem ficar mobilizadas. E aí a gente entra naquelas pessoas que dividem e não conseguem ficar consigo com alguma avaliação, alguma preocupação e que joga tudo que chega, joga, tudo que chega, joga. Isso também não é equilibrado. O que eu quero trazer para vocês é que antes de todo o ato de dividir algo, alguma coisa, material ou não, com alguém, eu preciso de ter uma consciência desse conteúdo que vai ser dividido. E eu preciso de ter uma consciência se o outro está pronto para receber, né? Quando é algo direto. Agora, eu posso, por exemplo, dividir com toda uma coletividade. Quando eu faço uma prece rogando as boas vibrações, as boas energias e muitas luzes para o planeta Terra, eu não vou perguntar para cada habitante, para os 7 bilhões de pessoas encarnadas ali, oh, você quer uma luz? Não, claro que não. Aí eu vou mentalizar aquele grupo conjunto. Mas quando são coisas mais específicas, e que eu não tenho certeza se o outro tem a sustentação para receber, eu tenho que avaliar, né? Mas a lição pede que a gente divida o quê? Felicidade, né? Da psicologia, a gente aprende que as pessoas não podem e não devem guardar toda a dor que têm para si, que elas precisam de alguma forma colocar para fora. E aí, se a gente estuda essa lição aqui, pensar, então eu tenho que colocar tudo para fora, não. Não é assim. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa não tem a estrutura naquele momento de receber o que você quer dividir, em termos de dor e de sofrimento, né? Assim como a gente pode estar preocupada com algum exame, e se eu tenho meu filho de 5 anos, eu não vou falar para ele, ah, a mamãe está preocupada porque talvez vai ter que fazer cirurgia de apêndice. Eu não vou falar isso para uma criança de 5 anos, né? O que foi, mamãe? Você está preocupada? Não, estou preocupada, mas são coisas da vida. Não, não estou preocupada, não. Mamãe está atarefada fazendo isso aqui e tal. Sei lá, cada um, né, leva como puder. Mas eu tenho que imaginar que o outro não seja essa criança espiritual, né? E aí nós nos lembramos de dois opostos, tá? Primeiro, para vocês compreenderem, vamos nos lembrar que o universo, ele nos presenteia com uma abundância. Eu estou chamando de universo o nosso Pai Deus. Então, Deus, com toda a sua criação,
nos presenteia com uma abundância infinita. Mas a gente às vezes não tem consciência disso. Inúmeras vezes eu não vou enxergar essa abundância, e não é porque eu não estou enxergando que ela não exista. Existe. Mas às vezes eu não estou conseguindo enxergar, correto? Uma abundância de paz, de amor, de inteligência, de luz, de recursos internos. Nós somos ricos e às vezes, por não entrarmos em contato com isso, nós não temos essa noção. Então, muitas vezes nós nos julgamos que nós não podemos dividir porque vai nos faltar. O medo da falta leva a pessoa a ter atitudes egocêntricas e egoístas. Mas essa falta não existe, ela existe na nossa cabeça, porque nós estaremos sempre sendo reabastecidos por este universo, por este Pai. E aí nós vamos encontrar dois tipos de pessoas nos extremos. Aquela pessoa muito egoísta ainda, que não conseguiu se desvincular do egoísmo, que tem um medo enorme de ficar sem, né? Então é aquela pessoa que ainda está apegada, seja a matéria, seja a ideia, o conhecimento, seja a sua energia, seja aos filhos, seja lá o que for. É a pessoa que não consegue ficar sem, que tem que estar sempre sentindo que está plena, repleta, cheia de coisas. E nós temos na outra ponta, né? Nós temos as pessoas que dividem tudo que tem, que não retém consigo, que também é um outro extremo que não é saudável. Por quê? Porque inúmeras vezes a pessoa cria uma expectativa de que para ser amado tem que agradar o outro. E que para ser amado precisa de dar, de presentear, de dividir constantemente com o outro. Vocês entendem que nenhum desses extremos é equilíbrio? Aquele que nada consegue dar, porque é egoísta, e aquele que não consegue ficar sem dar constantemente, porque não se ama, tem uma péssima autoestima, e acha que para ser amado tem que dar o chocolate mais caro, a roupa mais cara, tem que ficar, né, comprando as pessoas. Não de forma consciente, mas de uma forma inconsciente. É o inseguro, né? E o outro é o inseguro também. Por quê? Porque um depende de receber o afeto das pessoas. Então ele doa acreditando que vai receber todo o afeto. E nem sempre é assim, né? E o outro, ele não doa porque ele quer ficar com ele, tudo que ele tem. De alguma forma, é uma visão errada a respeito da abundância do universo. Então, vocês imaginem bem, olha o tanto que nós temos abundância das coisas. Nós temos uma natureza com tudo funcionando perfeitamente. Então, nós temos a oportunidade de diferentes e diversos grupos de alimentos, né? Nós temos os alimentos da proteína, nós temos os alimentos dos carboidratos, nós temos etc. Então, nós ainda podemos fazer uma variedade, porque tamanha a nossa abundância de alimentos. Aí nós temos o céu, que muda de cores, dependendo do momento do dia, e temos um sol, e que para a gente poder descansar, esse sol se põe, e no eixo ali de rotação da Terra, ele faz o quê? Ele permite que a Lua venha com as estrelas, né? Mostrando os muitos e muitos infinitos mundos habitados. A abundância é tão grande que nós não conseguimos contar os grãos de areia. Nós não conseguimos contar as células do nosso corpo. Tamanha infinidade. Nós não conseguimos contar as gotas de água que tem um oceano. Assim como nós não conseguimos contar os inúmeros pensamentos da criação que todos nós somos capazes. Nós não conseguimos pontuar o tamanho da nossa inteligência, porque ela está sempre crescendo e se renovando, com os nossos pensamentos, com o nosso estudo. Então, nós renascemos e nunca paramos de aprender, porque o conhecimento vem com abundância. Sempre terá alguém que saberá mais que eu, encarnado ou desencarnado. Olha que coisa fantástica.
E Cristo nos deu um exemplo maravilhoso, porque quando ele aqui estava encarnado, ele dividiu o conhecimento sem estar atrelado às salas, sem ter crachá, sem ter que pagar caríssimo. Pensa o Cristo fazendo congressos. Hoje até os congressos espíritas são muito caros, né? Pensa Cristo dando um curso de autoestima, né? Nada disso. O Cristo não ficava nem entre quatro paredes. Onde é que ele pregava? Ele pregava em um barco, com toda a população ali, onde a voz dele bailava por aquele espaço, e mesmo longe as pessoas conseguiam escutar o eco daquelas palavras que ficavam na psicosfera terrestre. Outro momento ele subia num pequeno monte e falava sobre Deus. Outro momento ele estava na praça de uma cidade. Dificilmente, só aqueles momentos em que Cristo foi visitar lá, né, me subiu o nome? O templo, né? É que ele estava ali dentro, assim mesmo ele falava para todos que estavam dentro daquele templo. E ele escolhia pessoas, né, que se mostravam coerentes com o desejo de dividir com ele entre os outros, de levar esse conhecimento a muitas outras pessoas. Ele não escolheu seus discípulos pensando em quem tinha uma condição econômica melhor, ou quem tinha, de repente, um camelo, um burro, sei lá, nada disso. Ele pensava o quê? Ele convidava e a pessoa era convidada a andar com ele, a dividir. E depois que ele desencarnou, ficaram inúmeras centenas de pessoas que foram levando esse conhecimento aos quatro cantos do mundo. Se vocês observarem bem os evangelistas, pegando aqueles quatro evangelistas principais, né? João, Lucas, Marcos e Mateus, a gente vai perceber que cada um falava para um pequeno grupo social diferenciado do outro. Eles não falaram todos para as mesmas pessoas. E tivemos Paulo de Tarso, que é exemplo do Cristo, falava sim para os gentios, falava para os romanos, falava para várias e várias nações ali dentro daquele universo pequeno da expansão do cristianismo. E aí a gente percebe que os exemplos de Jesus nas parábolas, o que é a parábola do bom samaritano, né? Dividir naquele momento o amor com aquela pessoa que estava caída ali e dividir o dinheiro para poder cuidar dele, propiciar o medicamento, o alimento, a roupa e tudo mais. Quando a gente pensa na parábola do filho pródigo, o que acontece ali? Aquele filho egoísta, né, mimado, que sai de sua casa com a herança do pai, né? Esse pai recebe de volta e mostra que conseguia dividir, sim, o amor, o respeito, a atenção e aceita aquele filho de volta. Então está dividindo ali toda a amorosidade, ensinando para o filho, né? Que a gente convive dividindo aquilo que se tem. Quando Jesus conta do óbolo da viúva, da importância que era aquela pequena moeda depositada no gasofilácio, o que ele mostra? Que aquela pequena doação era maior que todas as outras, porque aquela pobre viúva estava dividindo aquilo que ela nem tinha, estava dando muito mais do que poderia, não é mesmo? E quando Jesus chega na casa para descansar dos seus discípulos, né? Nas noites, depois de falar para o povo, ainda assim reunindo todos, ele dividia e falava com todos. O único momento que ele parecia aparentemente estar sozinho, quando ele se retirava em oração, para fazer a sua oração e ficava solitário na matéria, ele ainda nesse instante estava dividindo com seu Pai, Deus, com os céus, as suas angústias, né, as suas alegrias, e rogava forças. Então, Jesus ensinou em todos os momentos da vida a dividirmos aquilo que habita nosso coração. E hoje nós sabemos que nós precisamos dividir
né? Dividir o que é bom com o outro. Só que as pessoas não estão dividindo de uma forma sensata. Você percebe que você recebe o WhatsApp todo dia de fake news, que a pessoa não averigua, de vírus, né? De spam. Por quê? Porque a pessoa lê a primeira linha e já vai dividindo, sem ler até o final e sem saber o que está dividindo. Aí volta lá naquilo que eu falei para vocês. É importante dividir, sim, mas eu tenho que saber exatamente o que eu estou dividindo. Aí as pessoas querem dividir um conhecimento e publica nas redes sociais, né? Opiniões pessoais, muitas vezes palavras de baixo calão. E a gente vê pessoas, líderes religiosos, né? Que têm uma vida religiosa bacana, disseminando ódio, disseminando divisões e tudo mais, e a gente não entende. Como que a pessoa está usando aquele espaço para dividir algo que está deixando os corações amargurados? Mas acontece. E a gente percebe que inúmeras vezes as nossas crianças estão aprendendo a dividir com estranhos através de joguinhos os seus dados, detalhes da sua vida, e correm riscos, muitas vezes, diante de pessoas doentes que se aproveitam e abusam desses conhecimentos. Aí existe uma facilidade entre os adolescentes de dividirem a sua vida, como as fotos que estão sendo divididas, né? Entre muitos adolescentes, muitos adultos, mas a pessoa, de repente, é incapaz de dividir um sentimento de tristeza ou de preocupação. Então, o mundo está necessitando aprender o processo de dividir, que é o processo amoroso. E inúmeras vezes a pessoa não está dando conta de dividir felicidade, mas divide problemas, divide preocupações, divide rancores. E às vezes não estão dando conta disso, né? E às vezes nós não estamos dando conta. Então nós precisamos de focar a nossa atenção para a gente buscar a divisão da nossa felicidade, do nosso conhecimento, né? Do que é nosso, dos nossos sentimentos, da estabelecer relações de confiança verdadeiras, né? E dividir aquilo que está em excesso, como o excesso de roupas, o excesso de alimento. Às vezes nós escolhemos qual pão que a gente vai comer e deixa o pão embolorar e jogamos no lixo aquele pão. Às vezes a gente não pensa no quanto aquilo que sobra na nossa mesa falta na mesa do próximo, né? Outras vezes eu não imagino que às vezes se eu dividir um pouco a minha alegria, eu não vou ficar sem alegria, porque alegria é coisa que multiplica com o outro. Então não tem como eu diminuir a alegria dividindo a alegria com alguém. Não tem como eu dividir amor e diminuir o amor que habita o meu coração. Se eu tenho um filho e nasce o segundo filho, eu não vou amar menos o primeiro para ceder espaço para o segundo. O amor expande. E era isso que Jesus queria mostrar. Quando ele falava no alto do monte. Quando a sua voz se expandia, mas a sua energia, a sua vibração expandia. E está gravada na história da humanidade até hoje. Então vamos refletir sobre isso. É momento de aprendizado. É momento que nós estamos numa pandemia e precisamos dividir, sim, a tristeza com o outro, a preocupação, mas de uma forma que eu deixe que o outro possa estar comigo neste processo. Porque às vezes o outro não está dando conta. Então eu tenho que olhar e perceber isso. Porque o que eu posso dividir sem pensar é felicidade, é paz, é amor, é luz. As outras coisas que eu divido, eu preciso conhecer a história, porque faz parte da caridade eu conhecer aqueles que me cercam. Faz parte da amizade eu saber a história do outro que divide a caminhada comigo. Faz parte de um bom relacionamento eu conhecer o processo inconsciente do outro, no sentido assim, das rugas de preocupação,
da infância que a pessoa teve, dos traumas, né? Então, quando nós estamos numa relação verdadeira, nós precisamos de nos mostrar e o outro se mostrar, mas tudo dentro de um equilíbrio. Então, quando termina aqui a lição, Emmanuel fala uma coisa muito importante. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor, ou seja, aquilo que eu recebi do mais alto, eu preciso estar sempre dividindo. Enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Não existe construção de felicidade sem a presença do outro. E eu só consigo construir uma base sólida de felicidade se eu divido aquilo que de maravilhoso que habita em mim com aqueles que me cercam. Embora eu tenha tentado explicar, eu não sei se ficou claro, né? Então, vamos lembrar que o universo nos brinda com abundância. Obrigada, Senhor, por todo o bem que recebemos, por todo o bem material que temos, por todo o bem espiritual, por tudo que habita no meu interno, por todas as construções que eu faço no meu mundo externo. Vamos fazer a nossa prece nesse momento. Pai de infinita bondade, com imensa gratidão nas nossas almas, te agradecemos pela oportunidade desta vida, de todas as vidas que tivemos e de todas as que teremos. Agradecemos as bênçãos que chovem sobre nós, em forma de luz, de amor, de caridade, de humildade, de fé, de esperança e de caridade. Obrigada, Pai. Obrigada por colocar no nosso caminho pessoas tão maravilhosas, que sempre nos ensinam, que sempre nos auxiliam no processo de crescimento. Obrigada, Senhor, por toda a natureza que nos ensina sempre e a todo instante. Obrigada pela oportunidade deste aprendizado neste momento desta vida. Queremos te agradecer, Pai, por cuidar de nós, por enviar seu Filho, por enviar tantas pessoas maravilhosas até o nosso encontro, nos dando os exemplos mais maravilhosos de amorosidade, de sublimação, de alegria de viver. Mas nesse momento, Pai querido, estamos todos com os nossos corações apertados diante da realidade que estamos vivenciando, no número imenso de mortes devido à pandemia. E queremos nesse instante dedicar este momento para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para que sejam acolhidos pelas falanges amigas e que a falange de Ismael, protetor do Brasil, possa auxiliar cuidando do nosso Brasil e de todos esses irmãos que desencarnam. Mas rogamos também que a falange dos médicos, sob o comando de Dr. Bezerra, possam ir a cada leito e cada doente que se encontra no tratamento, alguns entubados, alguns inconscientes, outros não, que todo e qualquer doente possa receber essa luz, esse amparo, esse brilho maravilhoso na sua alma, e que possamos pedir que o Senhor, Pai, ampare todos os profissionais exauridos na saúde, nas atividades que ocorrem, para que a nossa sociedade permaneça existindo. Mas queremos, de alguma forma, agradecer por termos o nosso anjo guardião, por termos tantos espíritos benevolentes e amigos nos auxiliando, por termos as pessoas encarnadas que podemos reencontrar nessa vida com amigos queridos do coração.
Abençoa, Pai querido, a todos esses seres encarnados e desencarnados do orbe terrestre. E que essas energias maravilhosas possam envolver a cada um de nós, tratando do nosso corpo físico, do nosso perispírito, tratando dos nossos sentimentos e pensamentos. E que possamos sair deste momento de estudo e oração, sentindo essas vibrações luminosas em todas as células do nosso corpo, sentindo a presença de Jesus, sentindo que a cura é um processo lindo de repartir o amor. Que possamos juntos pensar naqueles que são muito queridos e que necessitam das nossas vibrações. E que possamos, neste momento, finalizar o nosso estudo e oração, dizendo: obrigada, Deus Pai, por tudo. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo teu amor, tua dedicação. Obrigada, Jesus, Mestre querido, por existir, por estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, com essa prece a gente se sente mais leve, né? Vamos então aproveitar esses momentos do estudo e oração. Eu costumo colocar uma listinha aqui do meu lado de nomes para que sejam atendidos nas nossas orações, rogando ao Pai que possa atender todos esses irmãos que estão com tanto sofrimento e que nós possamos imaginar um abraço muito gostoso em todos os nossos familiares, em todos os nossos amigos que perderam entes queridos e que possamos estender as nossas mãos para o céu, agradecendo por todos aqueles que existem nas nossas vidas e agradecendo a abundância de luz, de paz e de amor que nesse momento somos brindados pelo nosso Pai. Amanhã às 18 horas temos o nosso estudo e oração. Amanhã eu conto com vocês para darmos continuidade a esse projeto. Peço que quem gostou da reflexão dê um like e aqueles que puderem divulguem o nosso canal para que a gente possa chegar a 1000 inscritos e melhorar as ferramentas que temos para fazer este momento tão sublime nas nossas vidas. Receba o meu abraço, a minha gratidão e a minha alegria por estar aqui dividindo este momento de vida com vocês. Até amanhã, meus amigos. Até amanhã, minhas amigas.